Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência Reverendíssima, irmãos no sacerdócio, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Este Evangelho da Samaritana, do encontro de Jesus com a mulher de Samaria, que nós lemos hoje, nos traz um espelho de muita coisa que acontece no nosso mundo até hoje. A separação das pessoas como que em castas. A inimizade gerada por etnia, por idioma, por diferenças políticas e por diferenças religiosas. Algo tão antigo quanto o nosso mundo que nós vemos aqui nos tempos do próprio Jesus. O texto do Evangelho diz que Jesus foi a uma cidade chamada Sicar, na Samaria. O versículo anterior, se nós lermos no próprio Evangelho, nos diz que Jesus ia da Judeia para a Galileia. E o caminho mais curto da Judeia para a Galileia, segundo a geografia bíblica, era passando pelo território da Samaria. Algo que os judeus não faziam. Eles tomavam o caminho mais longo porque não lhes era lícito passar pelo território dos samaritanos. Terra de gente impura, terra de inimigos. E a inimizade que havia entre judeus e samaritanos não era simplesmente uma separação de povos diferentes, mas verdadeiro ódio da parte dos judeus, porque viam naquele povo uma mistura de judeus com pagãos, algo que lhes parecia abominável, que não poderia ser aceito de forma alguma, e ainda um povo que tinha o seu próprio culto com o seu próprio templo no Monte Gerizim, na região da Samaria, porque, sendo considerados impuros, não poderiam ir ao templo de Jerusalém, templo construído pela vontade do próprio Deus. E os samaritanos, por sua vez, viam nos judeus aqueles que os desprezavam, que se julgavam superiores e que nunca os aceitaram como irmãos, nem na fé, que em princípio era comum, muito menos na raça, porque eles não eram judeus de sangue puro, como deveriam ser. E, infelizmente, isto tem se repetido na história da humanidade. Mas exatamente com esta atitude de Jesus, ele mostrou que para Deus e para ele, o Filho de Deus, nada disso tinha valor e nada disso deveria ser levado em consideração. Ele entrou em território samaritano, coisa que outros jamais fariam. E mais, ele se deteve e falou com uma mulher samaritana. Nós podemos achar que hoje isto não é grande coisa, mas os religiosos daquele tempo não se detinham conversando com nenhuma mulher. Não era algo bem visto, não era algo que devesse ser feito. E mais ainda, Jesus, em território impuro, entre aspas, conversando com uma mulher, e não apenas com uma mulher, mas de um povo inimigo, o povo samaritano. E uma mulher que certamente entre os seus próprios concidadãos não tinha boa fama, porque nós vemos das palavras do próprio Jesus, quando ele fala a ela sobre seu marido, e ela diz que não tinha marido, e Jesus então põe o dedo no seu pecado, dizendo que realmente ela havia tido vários maridos e agora estava com alguém que nem sequer era seu marido. E os samaritanos, apesar de não serem exatamente judeus,
se guiavam, em princípio, pela legislação mosaica. Logo, mesmo entre eles, aquela mulher não seria bem vista. E Jesus então se detém e fala exatamente com uma mulher samaritana e que vivia de forma irregular. E por que Jesus fez isso? Para mostrar aquilo que ele diz à mulher: se conhecesses o dom de Deus. Ele foi levar àquela mulher e a todo o povo samaritano o dom de Deus, o presente de Deus para a humanidade, o seu Filho, que traz consigo, por tudo aquilo que ensinou, pela sua morte e ressurreição, a salvação, a vida eterna junto de Deus. E Jesus, cansado da caminhada, nos diz o texto, se deteve ali e sentiu sede e pediu água àquela mulher. Há uma tendência de ou nós humanizarmos muito Jesus, desprezarmos a sua natureza divina, ou divinizarmos tanto que rejeitamos a sua natureza humana. Mas aqui Jesus mostra, segundo a sua natureza humana, cansado e sedento, e pediu água àquela mulher, a ponto de ela se espantar, porque como alguém que não era sequer um samaritano lhe dirigia a palavra. E Jesus então inicia com ela um diálogo no qual lhe revela muitas coisas. Primeiramente, Jesus diz que em troca da água para matar a sua sede física, ele poderia dar àquela mulher a água que mata a sede para sempre, a fonte da vida eterna. E ela se interessou pensando ainda na água material. Mas Jesus lhe disse que a água que ele daria, quem a bebesse, nunca mais teria sede. Isto porque nós muitas vezes nos preocupamos apenas com a água material, a água da vida material, mundana, a água deste mundo, que mata a sede temporariamente, tudo aquilo que mata a nossa sede de vida neste mundo de forma humana e que é passageiro. Esta água nós bebemos sempre, o mundo nos oferece, mas a água que Jesus oferece é a que jorra para a vida eterna, porque há na alma humana um espaço que só pode ser preenchido por quem a criou, que é o próprio Deus. E é assim que se mata a verdadeira sede, a sede da alma. Só Jesus pode matar esta sede, só Ele pode nos dar desta água. E a mulher leva Jesus para o campo da disputa entre os dois povos, porque ela fala que os seus pais, os seus antepassados adoravam naquele monte, no templo dos samaritanos, enquanto os judeus adoravam em Jerusalém, no templo de Salomão, no templo de Jerusalém. E Jesus explica a ela então algo muito claro: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não será no templo do Monte Gerizim, na Samaria, não será no templo de Jerusalém, porque ele sabia que os princípios de culto, os princípios de salvação da religião judaica e da religião dos samaritanos estavam por caducar. Quando ele consumasse o seu sacrifício na cruz, as portas do reino de Deus se abririam para todos e todos poderiam adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o culto dos judeus era apenas exterior, era formal, da boca para fora. O dos samaritanos era imperfeito, baseado apenas nos 5 primeiros livros da lei mosaica e nada mais. E Jesus fez com que aquela mulher se abrisse para a graça de Deus e entendesse que ela também deveria ser um dos adoradores do Pai, de Deus, em espírito e em verdade. E Jesus, por fim,
se revela a ela como Messias, o Cristo, palavra que significa ungido, as duas palavras, Messias hebraico e Cristo grego, o ungido de Deus para a salvação do mundo. Sou eu que falo contigo, disse Jesus. E a mulher tanto aceitou a palavra de Jesus que ela esqueceu o que estava fazendo. Ela estava junto ao poço de Jacó com seu cântaro para pegar água para as suas necessidades, as necessidades da sua casa. Mas o texto diz que a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse a todos: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Tomada de alegria por toda aquela novidade, por aquela boa nova de perdão, de salvação que ela encontrou em Jesus, ela deixou de lado a água física, a água material, e foi anunciar a todos que encontrara aquele que tinha a água para a vida eterna. E isso depois de ter sido confrontada com o seu pecado, porque Jesus apontou o seu pecado, a sua vida irregular, fazendo com que ela assumisse para poder se arrepender e mudar de vida, que sempre foi o que Jesus trouxe, sempre foi o que Jesus ensinou, a conversão, a volta para Deus. E nós vemos que muitos dos samaritanos creram em Jesus e pediram que ele ficasse com eles, e Jesus fez algo que não costumava fazer, esteve com eles por 2 dias. E nós vemos que muitos dos judeus desprezaram Jesus, não quiseram ouvi-lo, não o aceitaram nem a sua mensagem, mas os desprezados samaritanos tanto aceitaram que queriam ouvir mais e pediram que ficasse com eles. Esta é a lição dos samaritanos, a lição da mulher samaritana e a lição do bom samaritano, pois não foi à toa que Jesus ensinou a parábola do bom samaritano, a de que Deus não despreza ninguém, não faz acepção de pessoas e quer que todos, indistintamente, aceitem a boa nova de salvação, aceitem o Evangelho, o recebam como seu Salvador, deixem de lado os seus pecados e vivam uma vida nova diante de Deus. Nesta divina liturgia, ao final da celebração, nós teremos ainda as orações do Trisságion Fúnebre pela alma do nosso irmão no sacerdócio, Padre Dimitrios Papa Dimitrópolos, da Igreja Ortodoxa Grega, que era também, de certa forma, filho da nossa Igreja, porque foi aqui que ele recebeu a ordenação diaconal antes de ser ordenado sacerdote, padre, propriamente dito. Uma pessoa de simplicidade evangélica, que sempre demonstrava muita fé e pedia para todos a bênção de Deus, que nós tivemos o prazer de conhecer, que pôde estar nas nossas celebrações, rezar conosco, e por quem agora nós vamos pedir a Deus para que o sumo sacerdote Jesus Cristo receba a ele, que celebrou a divina liturgia no altar neste mundo, o receba para celebrar a liturgia da vida eterna no seu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.